soledad, antes que o sol se vá, como pássaro perdido, também te direi adeus. Soledad, soledad, também te direi adeus. Ouvimos agora o fado Soledad de Amália Rodrigues, na voz de alguém que há muito queria trazer a este podcast. Alguém que tem dado corpo e voz a tantas e tantas personagens. É um jovem talento com provas dadas, em especial no teatro musical, aquele que considera o mais completo de todos os géneros. Nesta conversa quero saber como começou o sonho de ser ator, o fascínio pela revista portuguesa e os sonhos, os que já concretizou e os que ainda vai concretizar. Temo-lo visto nas diversas produções de Filipe Laféria, ou mais recentemente com o animado João Baião nas manhãs da SIC. Hoje troca todos estes lugares por este estúdio onde gravamos. É o meu convidado João Frisa, bem-vindo. Olá, obrigado, boa tarde. Como estás? Eu estou ótimo, e tu também? Também. Nestas aventuras, teatro, agora mais recentemente televisão, como é que estás a viver esta fase de maior agitação, se me permites o termo? Não, bem, muito bem, mas eu não vejo, nunca vejo isso como o teatro e depois televisão, e para mim são sempre desafios, independentemente de serem no palco, no ecrã, nas dobragens, são sempre desafios profissionais, coisas que eu gosto de abraçar e de fazer, e por isso eu sou apologista de quanto mais e mais diversificados, melhor. E portanto, eu sempre que surge uma oportunidade nova, um desafio novo, a gente agarra com a força que tem e vamos em frente. No compasso do meu ser, vejo a minha voz crescer, nessa canção que é só minha, eu vou na direção mais genuína. Então deixa a minha voz guiar. A Esperança Atrás do Muro, um podcast de André Filipe Oliveira. Eu comecei esta introdução por falar num fado, o fado Soledad de Amália Rodrigues. Esta é uma figura que te diz muito. Porquê? Eu acho que, para já, eu acho que devia dizer a todos nós, não é? É a identidade. Não é? Sim, acho que a Amália faz parte do nosso DNA, da nossa identidade. Porque realmente ela trouxe-nos um fado novo, não é? Trouxe-nos um fado como hino, que nós não tínhamos. Nós somos um país de fado e o fado tem séculos, mas eu acho que a Amália trouxe-nos isto enquanto hino. E foi uma figura que levou o nome de Portugal aos 4 cantos do mundo e defendeu-nos com arte. E só isto. Ela defendeu um país com arte. E eu acho que, por si só, isto já é suficiente para que todos nós a admiremos e saibamos quem é e saibamos respeitá-la, a ela, a sua obra, a sua memória. A mim diz muito, porque eu gosto de fado e portanto não dá para gostar de fado e não gostar da Amália, acho eu. Acho que é uma ótima maneira de introduzirmos esta conversa falando de uma figura marcante. Sim. Por consequência também tem que ver com um veículo de arte que tu também abraças, o fado e o canto. Como é que começou exatamente este gosto, este despertar para a arte? Consegues balizar um início? Nunca consigo, já me fizeram várias vezes essas perguntas, eu nunca consigo balizar um início, porque eu acho que é uma coisa super natural. Eu lembro-me de miúdo, no infantário, a minha atividade preferida já era tipo o cantinho dos disfarces e aquela altura em que vamos fazer umas brincadeiras e uns teatros, e quando era dias festivos, que é o Teatro de São Martinho, depois o Teatro do Carnaval, depois o Teatro da Páscoa, e depois, portanto, tudo isso, essas atividades sempre me estimularam muito. Então eu não consigo balizar uma altura, porque eu acho que é uma coisa que é intrínseca, acho que nasceu comigo e portanto é assim desde que eu me lembro. Depois acho que me lembro de uma altura em que pensei que seria... em que consciencializei que podia ser uma profissão e não só um hobby, não é? Ou seja, realmente é possível fazer isto e viver disto e com isto. E portanto, aí eu lembro-me, foi na altura aí dos 10 anos talvez, em que eu vi um espetáculo, curiosamente, do Filipe e curiosamente o Amália, já que estávamos a falar sobre ela, e eu ali pensei, olha, encontrei-me, é mesmo isto que eu quero fazer.
E portanto, pá, vamos em frente. E a partir daí foi uma busca incessante, interior e exterior, sobre de que forma é que isto podia ser a minha forma de vida. E foram ali os 7 anos que seguiram, dos 10 aos 17, foi uma espécie de querer que o tempo corresse muito para acabar a escola e poder vir correr ao mundo e perceber onde é que eu me podia encaixar no meio desta arte. E foi isso que aconteceu. Eu perguntei-te esta questão da idade para balizarmos, porque há aquelas pessoas que já crescem com as referências na família ou muito próximas. Sim. Quais foram as tuas referências? Eu não tinha referências. Eu venho a minha família não tem grande ligação à arte. Agora tem mais por incentivo. Mas não, realmente eu não tinha na família ninguém artista, nem de perto nem de longe. Mas abraçavam a arte? Viam? Compravam? Não se consumia muito, não. A única pessoa que mais consumia era a minha avó. Foi ela sempre que me levou ao teatro. E a minha avó, sim, consumia sobretudo teatro, música, quando era concertos, espetáculos. Eu ia sempre muito ver com ela. Sinceramente, e nunca lhe perguntei, eu não sei se ela já ia ou se passou a consumir quando percebeu que eu gostava de consumir. Estou a falar aqui de cocaína, mas não é mesmo de teatro. É teatro. Eu não. Por acaso é uma pergunta interessante para eu lhe fazer. Mas sim, ou seja, não tinha ninguém ligado ao meio artístico, ninguém que exercesse nenhuma profissão ligada ao meio artístico, e também não havia propriamente um grande estímulo à arte. Portanto, eu acho que foi uma coisa bastante natural. Já vinha contigo, não é? Sim, já vinha tinhas comigo. isso muito, Sim. muito presente. E viste alguma coisa que consegues sinalizar uma música que começaste a controlar, não sendo apropriada para determinada idade, um determinado personagem que tenhas falado sem que fosse suposto uma criança falar dele? Não sei, sinceramente não sei. Porque repara, eu sou do Algarve, Vila Real de Santo António. É uma terra pequena no Algarve, não é? Mesmo faz fronteira com Espanha, mas há 25 anos atrás ainda era mais pequena. Ou seja, aquilo que eu via de arte era as poucas coisas que se deslocavam até lá. Que era E muito nós pouco. sabemos que a diversidade, e ainda hoje é um problema a combater, a descentralização do teatro, não é? Porque Lisboa, felizmente, tem uma programação cultural cada vez mais enriquecida, mas o resto do país continua um bocadinho coxo. Muito em culpa das políticas culturais que vamos tendo pelo país fora. E nomeadamente nas autarquias, não é? E pelo desinteresse das autarquias, e aquelas que têm interesse às vezes têm uma política cultural que não chega propriamente ao povo, é demasiado elitista, vamos chamar assim, e eu acho que qualquer teatro municipal, não é, tem que ter acima de tudo diversidade. Uma programação que possa chegar às diferentes pessoas, porque uma cidade não é feita só de pessoas que gostam de revista, ou só de pessoas que gostam de ópera, ou só de pessoas que gostam de teatro mais intelectual, é feita de todas elas, não é? Então a mim faz-me sentido que uma programação diversificada cultural seja exatamente uma que seja abrangente, e que esta semana tenha um tipo de espetáculos e para a semana tenha outro, e eu acho que isso não acontece. E eu acho que existe esse lapso, e talvez por isso as pessoas fora de Lisboa tenham uma dificuldade ainda em aceder a uma grande parte da nossa cultura. E depois também não há grandes apoios, não é? E a não ser alguns corajosos que montam realmente uma estrutura que possa andar em turnê, mas não é fácil andar com uma estrutura grande às costas, não é? Portanto, eu acho que por todos esses motivos ainda não chega. Mas voltando ao assunto, acontecia isto, ou seja, não havia lá muita coisa. Portanto, a minha ligação ao teatro e às personagens e à música era muito aquilo que lá ia, e não ia assim grande coisa. Lembro-me de ouvir Dulce Pontes, e se eu lembro-me, João Pedro Paes era uma coisa que fazia parte da minha infância, e depois comecei a ouvir a Amália, pá, e com, sei lá, 10 anos já ouvia a Amália, e acho que aquilo devia ser um bocado estranho para as pessoas que estavam à minha volta, mas também nunca verbalizaram, e eu, portanto, nunca me senti estranho. Hoje em dia, se calhar, penso que se calhar estranharam, mas fizeram aquilo que a família tem que fazer, que é apoiar sem grandes questões. E portanto, acho que sim, talvez a Amália foi assim a coisa. Acho que um miúdo de 10 anos a ouvir a Amália deve ser assim a coisa mais awkward que me aconteceu, mas quer dizer, é uma coisa super normal, e acho que hoje em dia então mais normal ainda.
E ouvindo Amália e os fados e os poemas que ela cantava com essa idade, conseguias perceber a força daquelas palavras? Ou cantavas porque gostavas daquelas melodias? Não, acho que não percebia. Acho que cantava porque gostava da melodia, gostava do fado em si. Aquilo tocava de alguma maneira, mas não tinha de toda maturidade para perceber o que é que ela estava a dizer. Falaste na família e no espaço de liberdade que te deram. Foi sempre assim? Sempre, sempre. Eu fui sempre educado com base nessa mesma liberdade. Sempre me disseram que nós podíamos ser aquilo que nós quiséssemos, mas que teríamos que lutar para isso e que a família estaria sempre ali para apoiar e que mesmo que a gente caísse, alguém nos ia ajudar a levantar. Mas completamente livres. Liberdade, trabalho, conquista, foram sempre valores que me foram incutidos. Sim. Responsabilidade. E o que é que tens do pai e da mãe? Se me permitir aqui. Olha, da minha mãe tenho talvez a metodologia, tenho o gostar de dar aos outros. A minha mãe é uma pessoa muito altruísta, está sempre pronta a receber, e eu herdei isso dela, sempre pronta a ajudar, herdei essa coisa dela. Depois a minha mãe também tem o foco de ir e fazer e acontecer, e eu herdei isso dela. Do meu pai, herdei muito o sentido do humor, sem dúvida nenhuma. O meu pai tinha um sentido de humor extraordinário, eu acho que herdei isso dele. Herdei o facto de conseguir facilmente comunicar com as pessoas. Tão depressa estou aqui a conversar contigo, mas se for ao café vou conversar com a senhora do café e eu consigo fazer isto bem. Apesar de ser um bocado introvertido, mas eu sou mais introvertido no que toca às abordagens em relação ao meu trabalho. Ou seja, eu tenho alguma dificuldade em ouvir elogios, é uma coisa que me fecha numa conchinha. Mas fora isso, sou de fácil conversa e adoro comunicar com as pessoas, e herdei isso do meu pai. O meu pai tinha isso. E acho que também o meu pai tinha... A minha mãe também é muito criativa, o meu pai também tinha alguma criatividade. E eu acho que a parte criativa, embora por áreas diferentes, eles são duas pessoas bastante criativas, e eu acho que também fui buscar isso a eles. O que é que te marca da infância com estes pais? Pergunto isto porque agora não estás com eles frequentemente, porque Sim. estás aqui, não é? Aqui Sim. em Lisboa. Olha, o que é que eu trago da infância? Eu acho que tive uma infância mesmo super feliz. Eu não tenho nada, aquelas memórias de não, não posso ter outra coisa. A minha infância foi super feliz e foi sempre muito confortável. Ou seja, eu tive, Isso é? é sentir que mesmo quando não estava ao colo, eu tinha colo, sabes? É sentir-nos ao colo o dia inteiro. É sentir que existe muito amor, existe muito respeito, existe muito carinho, e ao mesmo tempo existe uma educação que nos ensina a voar. Ou seja, ninguém me vai levar ao colo para lado nenhum, mas foram-me dadas as ferramentas para eu poder voar. E eu acho que isto é das coisas mais essenciais, que é, não é fazerem uma coisa por nós, é ensinarem-nos a fazer. E estarem lá, mesmo que aquilo seja mal feito, a pessoa vai estar lá para te dizer, ainda não é bem assim, vamos tentar outra vez, e vamos de início, estou aqui ao teu lado e vais fazer comigo aqui ao lado. E isto sempre foi ensinado assim. E eu acho que isso é, sei lá, acho que para mim a forma de educar tem que ser exatamente esta, que é o dar sem prender, o ensinar, o estimular, o deixar falhar, inclusive. E eu tive essa educação. Sentes que tens estruturas fortes que te permitem hoje ser um adulto mais saudável, no que isto queira dizer. Sim, sim. Se de alguma forma, e vou usar aqui a palavra sucesso, que é uma palavra que eu não adoro, mas se de alguma forma eu tenho sido bem sucedido nas coisas que tenho feito, tem sido sem dúvida com uma grande parte de culpa da educação que tive e da forma como os meus pais me educaram nesse sentido. Falaste dos pais num todo e eu acredito que os pais são sempre muito marcantes. Há aqui uma passagem para outro terreno. Como é que se lida com isso, tendo este amor todo, este colo todo? Ainda por cima, numa fase mais jovem. Olha, é uma coisa que custa, acho que é uma daquelas dores inexplicáveis que só quem passa é que consegue perceber o que é, mas ao mesmo tempo eu também sou apologista de que nós não devemos ficar nas coisas. Eu sou apologista de que não há volta a dar, nós não podemos fazer nada,
é alguém com talvez a coisa mais incontornável na vida, que é a morte. E, portanto, só temos um remédio, que é seguir em frente. Continuamos a amar da mesma maneira. É um amor que não desaparece, que não desvanece, que não recua, nada. É o mesmo amor de sempre. Não há uma presença física. E depois, embora isto possa parecer um bocado estranho, ganhas o privilégio de ter alguém 24 horas por dia contigo. Portanto, de deixaste de sentir sozinho. Se era aquilo que eu queria, obviamente que não. Mas se é esta a realidade, vamos aceitar, vamos ver a melhor forma possível dentro da situação e vamos seguir em frente com os ensinamentos que temos. Portanto, acho que é por aí. Aquela estrutura que falavas há pouco ajudou nesse processo? Claro que sim. Sim, e tive uma mãe que foi uma heroína, mãe e pai, e tive uma família à volta a amparar todos os golpes, não é? E, portanto, essa noção de família estruturada, não só família casa, mas família à volta, foi muito importante, porque realmente teve ali toda a gente necessária para não deixar cair a estrutura, não é? Agora é difícil, mas estamos todos aqui, vamos todos remar no mesmo sentido. E assim foi. Para acolher. Sim. E acolher também. Sim, abraçar, no fundo. Que é um papel de família. Sim. E que às vezes falha em muitas famílias. Pois. Falaste nos sonhos e no desejo de ser ator, como isso se tornou quase uma meta para chegares e, portanto, também saís a tua origem, do Algarve. Como é que foi perceber, ok, cheguei a esta idade, já posso vir a Lisboa para vir procurar o meu sonho, este objetivo? Como é que foi esse embate do querer muito e as dificuldades que sabemos que são inerentes a este sonho? Olha, eu sou uma seca, porque fazem umas perguntas sobre a dificuldade e eu digo sempre que eu não senti essa dificuldade. Que bom. Ou seja, o que acontece é, o que eu sinto é que quando tu tens uma meta, ou pelo menos tens um sonho, tu queres fazer uma coisa, e quando tu queres muito fazer uma coisa, eu acredito que se trabalhares muito para ela vai chegar. Demora mais um dia, mais um ano, mais 10 anos, mas ela há de chegar cá. E o que eu acho importante no meio disto tudo é não haver a sofreguidão. Não estás constantemente a pensar, ainda não foi hoje, amanhã, pronto. E eu acho que o problema do ser humano, neste caso e em muitos deles, é a expectativa. A expectativa é uma coisa que nos trama muito. Nós não conseguimos separar a ambição da expectativa. E essa expectativa, muitas vezes, é o que nos dá aquela chamada chapada, não é? E o que eu acho em relação a isso é que, ao longo da vida, eu quis sempre muito fazer isto. Foi sempre uma coisa que eu queria fazer e que eu tinha a certeza que eu tinha que fazer. E, portanto, todos os processos foram acontecendo muito naturalmente. E a forma como eles foram acontecendo, eu fui aceitando e as coisas vão chegando e eu vou aceitando e as coisas vão chegando. Obviamente, há um dia ou outro que eu penso, já me apetecia estar ali, ainda estou aqui. Mas não vejo isso como uma dificuldade. A gente vai a um casting e não fica. É chato. Naquele dia, se calhar caímos um bocadinho e pensamos, poxa, já devia ter sido eu, ainda não fui. No dia a seguir acontece um bocadinho a mesma coisa. Mas se eu hoje olhar para trás, eu não vejo isso como dificuldades. Mesmo há alturas em que tive menos trabalho, há alturas em que tive menos dinheiro e que foram mais difíceis de gerir, mesmo assim, na altura pareceu-me se calhar meio injusto, mas olhando para trás, eu não considero isso como dificuldades. Acho que são. Tu, quando fazes uma estrada, a estrada não é sempre a direita, tu tens uma curva, o que não significa que a estrada não vá dar ao sítio que tu queres, mas agora tens que fazer esta curva e depois fazes mais 2 km de reta e depois fazes outra curva a seguir. E, portanto, não é propriamente uma dificuldade. E eu não sinto ao longo do meu caminho que tenha havido ali períodos de grande dificuldade. Não, houve coisas que demoraram mais tempo a acontecer, houve coisas que não foram exatamente como eu queria, mas hoje em dia, olhando para trás, todas elas fizeram sentido e fizeram falta para poder estar hoje aqui. Hoje fazem de sentido como aconteceram. Sim, sem dúvida nenhuma. Falavas há pouco de um sonho e o grande sonho era trabalhar com Filipe Laféria. Não seria o grande sonho, mas seria um grande sonho. Eu acho que o grande sonho é exatamente poder estar
neste meio da representação. Esse é o grande sonho. E depois daqui saem várias ramificações, não é? Trabalhar com o Filipe era sem dúvida um dos meus grandes sonhos e continua a ser. Mesmo... Por causa do espetáculo que viste com a avó. Sim, é giro. Mesmo estes 14 anos depois, 14 anos, acho que são 14, mesmo 14 anos depois, continua a ser um grande sonho. E às vezes, em dias mais difíceis, penso muito nisso, que é, eu estou onde eu quero estar, portanto, está tudo bem, hoje é mais difícil, amanhã há de ser melhor. Mas sim, trabalhar com o Filipe era um grande sonho e continua a ser, como ter uma companhia minha é um grande sonho e continua a ser. Ainda não tenho um teatro meu, mas esse será um grande sonho, por exemplo. E sei lá, há vários deles, mas o grande sonho é eu poder dizer-te que nos próximos 60 anos vou continuar a fazer isto, que é aquilo que eu gosto. E se, porventura, deixar de ser isto que eu quero fazer, se um dia acordar e achar que já não é isto que eu quero, pá, o meu grande sonho será ter outro sonho qualquer, igualmente forte como este. Tens essa disponibilidade para ires vivendo Tenho. aquilo que queres fazer. Tenho. Não, hoje em dia, sinceramente, perspectivando, acho praticamente impossível que isso aconteça, mas tenho muito bem resolvido comigo que no dia que eu não me sentir feliz a representar ou a criar, a escrever, não sei o quê, pá, vou arranjar outro sonho exatamente igual, da mesma dimensão, porque hei de ter outro qualquer, sem dúvida nenhuma. Falei aqui no teatro musical, ou revista, como o género que mais aprecias. Sim. E também já o disseste que o aprecias por ser tão completo, por ir a várias áreas. A revista, como sabemos, tem um cunho muito português, ela nasce precisamente em Portugal com a força e as características deste país, como crítica, essencialmente. Não concordas com esta ideia? Não. Diz-me. A revista vem de França. A revista é uma coisa francesa. Depois os brasileiros também adotaram. Nós fizemos aquilo que chamamos a revista à portuguesa. Ou seja, nós apanhámos naquele género de espetáculo e a portuguesámos. E usámos como arma. A verdade é esta, não é? A revista foi usada muitas vezes como arma pré-ditadura, onde se dizia aquilo que ninguém podia dizer, da forma mais criativa e camuflada possível. E portanto, a nossa revista é nossa, mas a revista tem esta origem francesa. E depois, Mas Portugal acrescentou neste. Sim, eu acho que Portugal acrescentou. Eu acho que Portugal apropriou-se do conceito, tornou o nosso, e hoje em dia talvez seja o único país que tem revista. Não quero estar aqui a dizer nenhuma barbaridade. Se calhar ainda há outros que têm, mas eu acho que com a força que nós ainda temos, porque apesar de acharem que já não tem força, a revista continua com muita força. E a força tem que ver com o público, não é? Sim, quando eu digo força tem a ver com isto. Tem a ver, ainda há muito público sedento de ver a revista e boa revista. E deixa-me só desmistificar outra coisa, que é separarmos aqui as águas entre o teatro musical e a revista. Embora sejam géneros onde... e eu amo os dois, e não te sei dizer qual dos dois gosto mais. Ambos eles nos obrigam a cantar, dançar, representar, mas o teatro musical será um conceito, uma história de princípio, meio e fim, não é? Com personagens de princípio, meio e fim. Ora mais, há musicais de comédia, mas há musicais de drama, mas todos eles seguem tipo uma linha, não é? A revista não, a revista é um espetáculo completamente aberto. Os números não têm nada a ver uns com os outros, não tem que ter um tema para a revista inteira, normalmente até não tem. E aí sim, a revista é gira, porque a revista permite-nos ir no mesmo espetáculo a várias áreas. E isso é fascinante, porque tu de repente fazes 12 personagens ao longo de uma revista, que é uma coisa que não te acontece normalmente no teatro musical. Fazes ali 12 personagens, na mesma revista fazes uma coisa mais séria, depois fazes uma coisa mais cómica, e fazes um homem, e fazes uma mulher, e fazes uma criança, e fazes um velho, e fazes uma outra coisas. E eu acho o fascínio da revista para mim é exatamente esse, e é ao mesmo tempo continuarmos a ter essa força de, com bons textos, alertar para assuntos que precisam de ter alertas, fazer aqui uma espécie de um ativismo cultural, através e fazer aquilo que eu disse ao início com a Amália, que é defender um país com arte. E eu acho que a revista faz isto. A grande missão da revista para mim é esta: é usar a arte a favor de um povo, De um bem maior. sim. Falaste aí do Estado Novo e da censura.
muitos críticos da revista dizem que ela morreu ou perdeu a identidade quando a ditadura cai. Tu concordas com esta ideia? Não, eu não concordo. Eu não concordo. Eu percebo o que é que se quer dizer. Ou seja, o grande truque da revista, como estávamos a falar há bocado, era dizermos as coisas e era preciso ser-se muito inteligente para escrever um bom texto que o público percebesse aquilo que eles estavam a querer dizer, mas que na verdade não podiam ser usadas as palavras certas. E obviamente a partir do momento em que deixa de haver censura, passamos a poder dizer tudo, e essa ginástica e esse conceito de camuflar a piada já não é necessário. Ainda assim, não acho nada que a revista tenha morrido. Acho que a revista teve que, como tudo, de sofrer alterações, não é? Não será a revista igual à que nós víamos antes do 25 de Abril, não é? Mas a censura, mas a revista, eu acho que se reinventou. E eu acho, aí, puxando os galões um bocadinho à minha área, Filipe Laféria tem uma grande responsabilidade na reinvenção da revista. Não que não haja mais pessoas a fazê-lo, e muito bem, nada a ver com isto, mas eu acho que o Filipe trouxe a fusão entre o teatro musical e a revista. E ele trouxe muita coisa do teatro musical para a revista e portanto, eu acho que ele fez aqui uma fórmula nova de fazer revista, que obviamente há pessoas que gostam muito, há pessoas que não gostam tanto, há pessoas que acham que não é bem revista, mas na verdade eu não sei se devemos perder muito tempo a perceber se é revista ou se não é revista, ou se... O que interessa, no fundo, na minha opinião, é mantermos vivo este género de teatro que é tão nosso. Se é 100%, se é só 98% puro, se é uma discussão que não tem grande impacto, ao pé do impacto que tem encheres uma sala de 600 pessoas a ver um espetáculo, a divertir-se com ele e a chamarem aquilo de revista. Portanto, eu acho que o público nomeia esta nova forma de revista, o público aceita como sendo uma revista. Reconhece, não é? E se o público reconhece como revista, aquilo para mim é revista e cumpre a missão que a revista tem que ter. Portanto, eu acho que é uma discussão que não existe. Falámos no género de revista e muitas vezes os estereótipos são usados também na revista. Sim. Sendo também esta uma crítica atual. Como é que tu olhas para esta ideia? Há que repensar os textos melhor? Há que inovar as piadas para não ir ao óbvio? Com algumas reticências. Eu acho que hoje em dia há uma grande fatia de humor que se fazia há uns anos atrás que deixa de fazer sentido, e acho que há outro lado que me diz que devíamos não ter tantas barreiras. O que eu sinto é que, obviamente, a piada, qualquer piada, seja de revista ou de não revista, seja a um estereótipo ou não, a piada tem sempre por trás dela uma coisa mais agressiva, não é? Ou seja, vai sempre ferir, no mundo, qualquer anedota inofensiva vai ferir pelo menos uma pessoa, porque vai falar sobre qualquer coisa. Seja um alentejano, a loira, o senhor, o coxo, qualquer piada, qualquer anedota mais inofensiva que seja, vai sempre ferir qualquer coisa. E, portanto, a mim parece-me que é sempre meio estranho estarmos aqui a medir, porque fere mais, porque fere menos. A minha questão não é esta. A minha questão tem a ver só com o que é que realmente interessa quando estás a dizer uma graça. Ganhas mais em dizer aquilo ou perdes mais em dizer aquilo? Esta é a minha questão. Que é, obviamente, se eu vou fazer uma piada que vai ferir uma data de gente que não vai ter assim tanta graça e que estou a dizer só porque eu achei divertido, eu acho que é uma coisa que é dispensável. Portanto, hoje em dia, o que acho que é importante pensarmos é nisto, é pensarmos de que forma é que nós conseguimos pôr as pessoas a rir sem ter que as ridicularizar. E isso tem que ver também com, por exemplo, às vezes fala-se muito como as equipas não são diversas, não têm todo o tipo de pessoas, acaba por acontecer isto que falávamos. Achas que incluir o máximo de gente possível com as características que tenham pode ser importante para esse alerta? Claro, sem dúvida nenhuma. Eu sou apologista de que a diversidade tem que existir, de que os elencos têm que... A única coisa que tem que prevalecer para um elenco é o talento. Independentemente da cor das pessoas, do género das pessoas, isso para mim vale zero. Há um casting aberto a toda a gente e as melhores pessoas daquele casting entram no espetáculo, independentemente de tudo o resto. E, portanto, a partir daí constrói-se um espetáculo com o talento que existe. É completamente indiferente do que é que estamos a falar
se são de uma maioria, de uma minoria, importa zero. Tem talento para fazer aquilo, encaixa-se nos perfis do espetáculo, consegue fazer as personagens X, Y, Z. Está certo, então bora. Tudo o resto é conversa e adereço. Mas achas que isso tem acontecido? Eu não sei se acontece. Eu não sou hipócrita e não vou dizer que as oportunidades são iguais para toda a gente. Acho que não. Acho que vem a acontecer, não é? Acho que cada vez mais olhamos à volta e começamos a ver que é possível toda a gente ter o mesmo tipo de oportunidades. E no sítio onde eu trabalho, que é aquilo que eu posso defender, sei que isso não existe. E que se recebe de braços abertos qualquer pessoa talentosa, independentemente da sua cor, do seu género, da sua etnia, é talentoso. Fique, nós repara que nós, por exemplo, sei lá, eu diria que nós temos para aí umas 6 nacionalidades a trabalhar no mesmo espetáculo. Portanto, não vejo, não vejo o porquê de não ser assim. Parece-me tão óbvio que não há o porquê de não ser assim. Já não é uma questão... Não se pensa nisso, não é? Eu não sei se não se pensa. Eu acho que se pensa. Eu acho que se devia não pensar. Que a naturalidade que tem que existir é exatamente essa. É olhar para uma pessoa e reconhecer que ela é talentosa, independentemente Das características. das suas características, ela pode fazer parte disto. Eu acho e continuo a defender de que podem haver, e é por isto que tu fazes os chamados testes de imagem, mas isto não tem a ver propriamente com a característica da cor da pele de uma pessoa, que é tu queres uma pessoa que seja mais loira, mais morena, mais alta, mais baixa. Eu acho que isto tem que haver e pode continuar a haver, não é? A mim faz-me sentido que assim seja. Agora, há espaço, e na revista há espaço, e na ficção tem que haver espaço, e no teatro tem que haver espaço, para que toda a gente possa entrar, independentemente das suas características. E abolirmos aquela coisa de que a rica da novela, que é a protagonista, tem que ser loira de olhos azuis. Isto já não faz sentido nos dias que E correm. o público também já não se revê. E eu acho tanto que, nisso, felizmente, o público já não se revê nisto e já é indiferente e já começamos a ver alguma diversidade. Eu acho que é importante. E acho que vai crescer. Esse trabalho. Permite-me vir aqui este espetáculo que estás a fazer agora, o Laura, porque incorpora as personagens, figuras marcantes também da cultura portuguesa. Queres-nos falar sobre este espetáculo que continua a encher? Quero muito. Este espetáculo acho que é outro dia estávamos a falar de top 3 de espetáculos que já fizemos na vida. E falamos de Laura, o musical. E falamos de Laura, porque todos nós que estamos a fazer este espetáculo temos esse sentimento, que é estar pelo menos no top 3 de qualquer um de nós. O espetáculo é, na minha opinião, maravilhoso. E é maravilhoso, acima de tudo, porque fala sobre teatro, fala sobre atores, fala sobre pessoas que têm que ser faladas para não serem esquecidas. O português tem muito este defeito de esquecer o que está para trás. Nós falamos muito para a frente e andamos muito em frente, e o presente e o futuro, mas nós, na verdade, o nosso passado é uma coisa que nós não respeitamos muito. E, nomeadamente, no que diz respeito a esta parte da cultura, ainda menos. Muitos dos atores que nós estamos ali a falar tiveram uma importância extrema para que hoje possamos fazer teatro da forma que fazemos. Nós devemos muito a estas pessoas. E a maioria das pessoas já não sabe quem são. Os jovens já não terão contacto, certamente. Os jovens já não terão contacto e a geração dos pais dos jovens eventualmente também já tem algum desinteresse. E eu acho que eu diria que há uma fase em que o nosso país, há uma ruptura no nosso país que leva a este desinteresse. Os últimos 30, 40 anos foram muito injustos para com os artistas. E eu acho que é preciso muito falar sobre estas pessoas. Aquilo que aconteceu ao Teatro Monumental e aquilo que nós falamos ali na peça foi um crime. O Teatro Monumental era o maior teatro de Lisboa e talvez o maior teatro do país. Não quero estar a dizer mais nada, mas eu acho que era mesmo o maior do país. Tinha 2 salas, uma delas com 1.200 lugares, a outra com 600 e qualquer coisa, penso eu. Um teatro enorme e que de repente, sabe muito bem, sabe Deus porquê, é mandado abaixo. E a seguir a esse, muitos se seguiram. Tu tens muito pouco teatros em Lisboa hoje porque metade deles foi destruída. E eu acho que isto é uma coisa que tem que ser falada. É preciso dizer-se de que aquele crime que aconteceu com o Monumental não pode acontecer mais.
É um alerta, não é? Sim, e da mesma forma que destróis o teatro, destróis a imagem e o nome das pessoas. A Laura morreu por uma loucura provocada por esta destruição. Foi a consequência, não é? Sim, por este desencanto do público em relação ao teatro. Hoje em dia já ninguém sabe muito bem quem é o Vilar, mas o Vilar tem uma obra que é riquíssima. Riquíssima, 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 riquíssima. E o Paulo Renato, que era um ator extraordinário. O Ribeirinho, que foi um homem que é um dos nomes-chave do cinema português. E todos eles estão meio esquecidos, as pessoas já não sabem quem são. E eu sinto que é isso que me deixa mais triste, é que não têm grande interesse de saber. E eu acho que aqui a nossa geração tem que virar isto. Obrigatoriamente nós temos que virar isto. Porque nós somos os únicos responsáveis pela nossa incultura. Vou pôr aqui umas aspas para não ferir ninguém, mas a verdade é esta. Nós se não somos um povo culturalmente tão rico, nós temos culpa nisso. Porque temos esta espécie deste desdém, parece que é tudo muito imediato e cada vez, quanto mais aumenta quanto maior é esta evolução informática e tecnológica, as plataformas que chegam até nós, esta coisa dos influencers, tudo é mais rápido, não é? Tudo chega a criar um foguete, tu vês uma coisa e aquilo ganha milhões de visualizações e amanhã já ninguém se lembra. Mas isto acontece a mesma coisa para com quem fez história. E estas pessoas fizeram história. E este espetáculo fala sobre isto. E então aquilo que nos une a nós todos que estamos a fazer, e talvez por isso seja a melhor equipa com que eu trabalhei ao longo destes 14 anos que eu ando aqui, é porque aquilo toca-nos a todos. Todos nós nos revemos no papel da Cici, que é a Laura Alves. Todos nós nos conseguimos rever ali. Todos nós temos aquele sonho do teatro. Todos nós lutamos para que o teatro não morra. Todos nós estamos unidos por este amor ao teatro. E todos nós queremos muito que não aconteçam mais crimes como o do Monumental. Então tu tens ali no palco 40 pessoas unidas pelo mesmo objetivo. Já não é só fazer o espetáculo, mas é unidas no objetivo que leva ao mote do espetáculo. E eu acho que isso é fantástico. Cria-se uma atmosfera que chega ao público. E eu acho que por isso o grande sucesso deste espetáculo tem exatamente a ver com isso. Com o facto das pessoas se sentirem realmente tocadas numa coisa que é nossa, que é portuguesa. E eu acho que o Filipe tem esse dom de fazer espetáculos que conseguem tocar as pessoas através da sua temática. Mesmo não conhecendo, não é? Sim. Eu falo particularmente por mim, não tive o contacto com a obra total da Laura Alves, embora seja uma figura que eu procurei revisitar para ver o espetáculo. E mesmo não conhecendo a fundo, o espetáculo permitiu-me essa ligação Sim. emocional. E é giro, porque quem conhecia revê, quem não conhecia vai procurar. E essa é uma grande missão também do teatro. É fazer as pessoas pensar, fazer as pessoas procurar, fazer as pessoas ir à procura. E eu acho que isso acontece com este espetáculo. E o Filipe tem esse dom. Com a Severa acontecia a mesma coisa. Quando o Filipe fez a Severa, nós dizíamos: a Severa, mas já ninguém vai saber quem é a Severa. E ele dizia sempre: mas é uma coisa portuguesa e as pessoas vão gostar de vir ver. E realmente a Severa fez isto. A Severa foi outro grande espetáculo que foi muito unânime na sua crítica, e eu acho que o segredo também era ser muito nosso. O Filipe houve uma fase que fazia muitos musicais internacionais e meia volta estamos a dizer: Filipe, vamos lá voltar aos internacionais, o mundo inteiro está a fazer, vamos voltar, é que tem muita força. E ele tem sempre uma resistência, e eu penso que ainda bem que tem, aos internacionais. Não que ele não os queira fazer, mas porque o Filipe tem mais vontade de fazer coisas nossas. E ainda tem muitos sonhos, não é? Originais dele, mas com temáticas portuguesas que toquem às nossas pessoas, com que o nosso povo se identifique, consigam ir lá e consigam sentir o fado e sentir a nossa poesia e andar à volta deste nosso tema que nos diz tanto. Portanto, é uma prova de que se houver este tipo de oferta, se houver este tipo de conteúdo, o público consome. E não só consome, como sai dali para ir à procura de consumir mais. E, portanto, eu acredito mesmo que se houver mais, é uma pescadinha de rabo na boca. Se houver mais oferta, há mais público. Se houver público, há mais oferta. E assim conseguimos. A coisa alimenta-se. Isso, sim. Há muita gente que fala-se que quando o Filipe partir para outro lugar, que o teatro musical ou a revista perde chama. Tu concordas com esta ideia? Como é que achas que o género vai continuar para o futuro?
Eu quero acreditar que vai continuar, que não há como. O que eu acho que perde é o sonho. Do fazer com muita vontade. É Sim, isso? de sonhar muito. O Filipe, aquilo que o torna único é exatamente o lado sonhador dele. O Herman já dizia uma coisa muito engraçada quando foi ver a Laura, que dizia que o Filipe Laféria é o primeiro espectador dos espetáculos dele. E isto é a mais pura das verdades. O Filipe senta-se na plateia e põe ali aquilo que ele gostava de ver. Portanto, quando às vezes dizemos, Filipe, mas aquele vestido vai ser caríssimo, mas ele vai comprar o vestido caríssimo. Porque para ele faz sentido que assim seja. Porque aquele sonho daquilo que ele quer provocar é maior do que qualquer preço que as coisas tenham. Aquela megalomania deve-se exatamente a isto. Ao querer materializar um sonho, ao querer concretizar o sonho dele, aquilo que ele viu. O Filipe, quando começa a ensaiar os espetáculos, diz sempre, eu já vi este espetáculo 100 vezes. E é verdade. O Filipe já viu aquilo 100 vezes. E aquilo vai ser exatamente como ele viu, para que o público possa entrar na cabeça maravilhosa que ele tem e ver aquilo da mesma maneira que ele vê. E eu acho que isto pode ficar em causa um dia, e espero que seja daqui a muitos anos, que o Filipe deixe de fazer teatro. Mas achas que estão a ser semeadas as sementes, e passa a redundância, para que se mantenha esta chama? Pessoas como tu, por exemplo... Eu não sei, que... é o que eu ia dizer, eu posso falar um bocadinho do meu caso. Naquilo que eu puder e naquilo que me for possível fazer, eu darei sempre continuidade a este sonho do teatro. Porque também é o teu sonho, não é? Que é também o meu sonho. E sei que à minha volta tenho mais pessoas que sonham da mesma Queres nomear maneira. algumas? Sim, olha, o Filipe Albuquerque, que faz sempre parte comigo também do apoio criativo ao Filipe Laféria, o Marco Mercier, que é um coreógrafo extraordinário e é também uma pessoa cheia de sonhos e cheia de vamos embora. Cheia de vamos embora, é uma coisa gira. Vamos em frente. Mas sim, nomeadamente eles os dois, nós vibramos muito na mesma sintonia, os três. E temos muito esta coisa de continuar a sonhar. E portanto, eu acredito que existe. Que existe. Agora, eu acredito que há pessoas insubstituíveis e acho que o Filipe é insubstituível. Como a Amália é insubstituível e como a Laura Alves é insubstituível. Há figuras que marcam, sim, não é? eu acho que marcam e acho que são insubstituíveis. Pode vir alguém que faça uma coisa do género diferente, será sempre diferente. Não quero dizer que seja pior, acho que é diferente. Acho que o trabalho dele, a marca dele, a forma de ele trabalhar é insubstituível. Mas está a deixar em vocês algumas dessas marcas, características. Claro, faz direta e indiretamente faz isto, não é? Trabalhar com um gênio tem exatamente esta vantagem, que é conseguirmos beber toda a sabedoria, porque o Filipe é um poço de sabedoria e de conhecimento, e podermos beber tudo aquilo que ele tem para nos ensinar. Até nos dias mais efusivos em termos de energia. Sim, em todos os dias. Porque realmente o Filipe é um poço de energia e aquela energia tem que sair. E portanto, é uma energia que sai, mas aquilo transforma sempre tudo em arte. Mesmo que exista um momento de mais stress, porque na verdade estamos a falar de uma pessoa que é empresário, que é uma coisa que em Portugal é um bocado distinta, mas que é empresário e que tem às costas uma empresa com quase 200 pessoas a trabalhar. Que temos mesmo que estrear naquela data, porque o teatro não pode estar fechado mais do que aqueles 2 meses, porque senão não há como segurar aquela estrutura gigantesca. E, portanto, é normal que existam dias de mais stress. Mas, sinceramente, é no final do dia, um rato ao pé da montanha, no final do dia, de tudo aquilo que tem de bom trabalhar com ele. Sentes que tens ganhado muito? Sinto que no lugar dele tinha-me estreitado mais. Muitas vezes, sim. Sem dúvida nenhuma. Que bom. Sem dúvida nenhuma.
Olha, falámos aqui de muitas coisas que fizeste e vais fazendo. Permite-me ir aqui a algumas personagens, aquelas que mais gostei em te ver. Maria, quando faz o trio das Três Marias, por exemplo, ela é uma personagem que leva o público ao entusiasmo total. A mim particularmente, a interpretação que faz de Ari dos Santos eu acho que é notável e que muitas pessoas deveriam conhecer. Queres-nos falar sobre este homem? Olha, é outro grande homem que eu acho que também está meio esquecido e é uma pena. O Ari dos Santos tem um espólio que não acaba de palavras. O Ari dos Santos escrevia, eu acho que ele escrevia com pedras, não é? A escrita dele são pedradas. Tu estás a ler qualquer poema dele e tu sentes-te esmurrado. Não há como. E mesmo aquelas canções que nós hoje em dia, a Desfolhada, por exemplo, que está a ser a canção que toda a gente conhece, que é dele, se tu leres aquilo verso a verso, aquilo é cada verso, cada pedrada que ele está ali a dar. E eu acho que essa escrita se perdeu. E eu acho que essa escrita já não se faz. E tenho alguma pena disto. Tenho alguma pena que o Ari e a Natália Correia era outra, escrevia de uma forma. Eu tenho um livro dela que leio, que gosto sempre de adormecer a ler uma coisa, tipo uma página à solta e leio. E aquilo surpreende-me sempre e penso sempre, como é que é possível cabeças destas estarem extintas ou pelo menos não estarem ao serviço da sociedade hoje em dia. E portanto, interpretar o Ari dos Santos é sempre uma coisa que é fantástica. Vais a que lugares? Eu tento ir aos lugares onde ele me leva, não é? Eu tento ir exatamente à pedra no charco. Tento ir sempre ao fundo das palavras dele. Porque todas elas têm um significado. Ele consegue fazer uma frase de 5 palavras onde nenhuma é irrelevante, não é? Ele constrói uma frase. Normalmente nós construímos uma frase e depois a última palavra faz todo sentido. Ele consegue construir uma frase de 5 palavras onde as 5 palavras são 5 pedras que ele está a dar ao mesmo tempo. E aquilo é fascinante. É fascinante. Lê-lo é fascinante e tentar dar voz àquilo mais fascinante é... E ao mesmo tempo é fácil. Porque é tão bem escrito, está tão bem marcado, que dizer as palavras dele torna-se fácil desde que consigamos ler realmente e perceber o que é que está ali escrito. Foi uma figura muito marcante também pela fisicalidade. Como é que procuras ir a esse lugar sem cair na imitação que poderia ser ofensiva? Eu acho que é... O Filipe disse uma coisa sempre que é fazer pouco. Fazer pouco. Quando se está a imitar, a não ser que seja, lá está, numa revista onde nós queremos ir à caricatura, quando é uma peça agora como é o Vilaré ou como foi o Ari, eu embora que o Ari não tenha sido uma peça, foi um programa de televisão e depois fiz em espetáculo, em concerto, mas foi acima de tudo um programa de televisão. Eu acho que é o fazer pouco. É tentar entrar ali dentro daquele corpo, perceber aquelas coisas mais minuciosas e ir decifrar, não é? Decifrar o que é que aquele corpo me está a dizer. Mas deixa-me fazer aqui uma referência que foi muito importante ver o Zé Raposo, que tinha feito um Ari dos Santos numa revista no Parque Mayer, que era genial, e o Ricardo Castro, que foi igualmente genial, a fazer A Noite em Casa da Amália. E foi muito importante, além de ver o próprio Ari, vê-los a eles. Porque aquela coisa de, eu nem quero ver para fazer diferente. Eu percebo a mensagem, mas acho sempre que nós podemos acrescentar-nos coisas uns aos outros. E não é estar a copiar ninguém, é perceber várias formas de fazer a mesma coisa, não é? E perceber, olha, que giro que ele encontrou ali uma coisa que eu não tinha visto na imagem. E depois vais ver a imagem e aquilo e diz, porque é tão subtil que existe. E eu tenho que ressalvar aqui isso, que é o Zé e o Ricardo fizeram 2 Aris brilhantes. E já mais alguém terá feito. Eu conheço, estes são aqueles que eu conheço. E que me deram também de beber. Foram referências. Sim, para ti. Foram. Para ti. E personagens que tens feito que também têm marcado muito quem te vê, e eu em particular que tenho acompanhado de forma mais presente esse percurso. Queres chegar onde? Não sei.
Acho que não sei responder. Porque, na verdade, não sei onde é que eu quero chegar com elas. Eu apetece-me sempre fazer coisas diferentes. Apetece-me poder ser camaleónico, não é? E, por exemplo, fazer esta coisa de... Porque eu faço e adoro fazer mulheres, personagens de mulheres. O universo feminino encanta-te. Sim, encanta-me porque eu acho que as mulheres eu acho que os homens são muito mais secas do que as mulheres, não é? As mulheres têm sempre mais oscilações, acho eu, sem querer aqui ferir grandes suscetibilidades. Mas sim, mas eu acho que sim. E é o privilégio e o poder de fazeres várias mulheres diferentes. Saber que estás a fazer 3 ou 4, mas que todas elas são diferentes. De diferentes estados sociais, de diferentes crenças, de diferentes feitios, não só fisicamente diferentes. Arranjar uma gargalhada para cada uma, um gesto para cada uma forma de falar para cada uma e replicar a mesma coisa quando faço homens. Normalmente, por exemplo, quando acontece a revista, tem esta coisa que é, agora está lá o senhor Zé do tal, e tu pensas assim, mas como é que eu vou fazer isto? Eu posso só ler aquilo e fazer normalmente, mas a verdade é que eu já fiz 8 personagens antes daquela no mesmo espetáculo, portanto vamos ver como é que podemos fazer isto diferente. E isso é aquilo que me dá brilho no olhar. A construção, não é? É olhar para uma personagem e perceber de que forma é que podemos fazer esta. Quem é que esta pessoa pode ser e construir tudo à volta daquilo. Que vai desde da profissão àquilo que está a vestir, tudo isso tem que bater certo com aquilo que está a fazer. Na Casa Feliz, por exemplo, a Dona Aurélia, que é aquela que as pessoas mais A vizinha. mais fixam, que as pessoas gostam muito, que aquilo vem de... Eu comecei por ir fazer outras personagens da Casa Feliz. Fazia um senhor que era o fã da SIC, que foi lá uma data de vezes. Fazia uma senhora do Algarve, que era lá da minha terra, e via sempre aquelas pessoas ali no público sentadas. E olhava para elas e pensava, olha que giro, um dia poder ir ali àquele sítio. Então, na verdade, depois de pensar que de conhecê-las e de vê-las, é pensar como é que eu me posso camuflar aqui no meio. Portanto, é tentar ir o mais parecido com elas fisicamente, de vestido e de penteado e não sei o que, uma coisa mais neutra, real, que se possa confundir no meio, é uma pessoa que ali está real. E depois é beberes do dia-a-dia delas, das manhãs que eu passava ali a ouvi-las a dizer coisas e perceber como é que aquilo se pode pôr no meio disto tudo e fazer graça com aquilo, lá está, sem as ridiculizar nem ofender, com o maior respeito. E eu acho que é isso que resulta. E depois elas acabam muitas vezes por ser peça São cúmplices. interveniente daqueles momentos, e isso é muito giro. Mas um lugar onde queiras chegar não tens. Não, acho que foi o que eu te disse. Eu acho que tenho imensos sonhos por cumprir. Adorava ter um teatro meu um dia, onde pudesse fazer as coisas com que eu sonho. E obviamente, depois dentro da área da representação, gostava de continuar a ser desafiado, mas não tenho aquela coisa, gostava de fazer aquele personagem específico. Não, acho que isso não tenho. Há uma data deles que eu gostava de lá ir, mas se não forem aqueles outros. Agora, esta coisa de poder ser estimulado e fazer coisas diferentes, isso encanta-me muito. De resto, assim, sonho. Eu gostava de trabalhar em Espanha. Vais muito também, não é? Adoro ir a Madrid, adoro Espanha, adoro Madrid especificamente, e tenho um fascínio muito grande pelo mercado do teatro deles. E acho que é muito curioso e que nos tem que dar que pensar como é que a 500 km, que é a mesma distância do Algarve ao Porto, é a mesma distância que Madrid fica de Lisboa, existe um mercado cultural tão grande, tão diversificado, e portanto se calhar temos que pensar o que é que nós estamos a fazer de errado para não estarmos exatamente como estão, por exemplo, os espanhóis, que são o novo West End da Europa. E em relação, acho que é muito importante estas mensagens que nos falas aqui e sobre essa diferença de mercado e como os espanhóis valorizam esse mercado e como tu também o consomes sempre que podes, te dás os teus 5 minutos desse pezinho a Espanha, e acredito que também vais beber e reciclar essa energia que se faz também por lá. Sim, mas olha, tu vês a grande diferença, por exemplo, nos talent shows. Tu vês um talent show em Espanha e eles, diria que mais de 80% cantam em espanhol, e desses 80% diria que mais de 50% é a cantar passado. A Rocío Jurado, as Pantorras, as figuras, não é? Rocío Durcal, as figuras grandes, eles não têm o complexo
de as cantar. Nós achamos que é meio piroso estar a cantar aquilo e que é agir cantarmos uma coisa moderna, mas eles não têm. Eu acho que isso depois reflete-se na forma como eles culturalmente são um país sólido e rico, e nós temos esta cultura meio desfragmentada. Acho que uma boa mensagem para pontuarmos aqui e para refletirmos, como já fizemos com as outras figuras também portuguesas que recordamos. Chegámos aqui ao fim do nosso tempo. Eu peço sempre ao convidado para refletir sobre o nome do podcast, A Esperança Atrás do Muro, e pronto, gostava muito de te ouvir. Olha, eu acho que falámos hoje aqui de vários temas que nos levam exatamente a essa reflexão, não é? Ou seja, eu quero acreditar que atrás deste muro cultural que nós ainda temos hoje em dia, que esta esperança que está do lado de cá possa rebentar este muro. Porque acho mesmo que faz falta vermos para lá do óbvio, vermos para lá daquilo que estamos a ver. E percebermos que cada vez menos os muros fazem sentido em qualquer área da nossa vida, seja na área cultural, seja na área social, seja muros é uma coisa que é uma chatice e não fazem falta absolutamente nenhuma. E portanto, acima de tudo, que esta esperança de nós que somos esperançosos e que estamos do lado de cá do muro, acho que a minha grande esperança é conseguir derrubar este muro e todos os outros, porque acho que não fazem hoje em dia sentido nenhum. Uma boa mensagem para terminarmos. Obrigado, João. Obrigado, meu, pelo convite. Obrigado. No compasso do meu ser, vejo a minha voz crescer nessa canção que é só minha. Eu vou na direção mais genuína. Então deixa a minha voz guiar. A Esperança Atrás do Muro, um podcast de André Filipe Oliveira.